conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, igreja. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Ezequiel 37. Ezequiel 37. Todos os irmãos acharam? Quem não achou, diga escola bíblica. Que aproveitando o momento, agora é 8 horas da manhã. Bom, vamos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, o povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Irmãos, uma coisa assim que me chamou muita atenção é que Ezequiel ele não fala sobre os ossos, ele fala aos ossos. Ou seja, aí tem o papel da gente, de como os missionários, porque em muitos assim, lugares que nós vamos, na rua, no trabalho, na escola, até mesmo na igreja, podem existir muitos desses vales e nós não percebemos. O povo estava na época do exílio, e não importava se os profetas diziam que eles iriam voltar, eles estavam sem esperança. Eles se sentiam separados de Deus. Isso deve ser muito triste, porque nós, como crentes, nós muitas vezes ficamos sem esperança, e o que nos conforta é sabermos que temos um amigo quem podemos confiar, e que Ele é o nosso Senhor. E no versículo 11 diz bem assim: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. O povo se sentia separado de Deus, ou seja, eles não tinham em quem confiar, a quem desabafar, eles estavam se sentindo completamente sozinhos. Um papel que nós temos é nós nesse vale. Em Ezequiel 37:2 diz bem assim: E me fez andar ao redor deles. Muitas vezes, nós hoje em dia, andamos em meio a tantos ossos secos, porém não percebemos. Por quê? Porque nós simplesmente não ouvimos a voz do Senhor. Por exemplo, se tem um trio elétrico passando, Jesus está do outro lado da rua e você do outro.
Ele está lá gritando seu nome, filho, vem cá, filho, eu quero falar com você. Porém, tem muitas coisas te preocupando, família, dinheiro, sei lá, muitas coisas. Aí você não ouve a voz de Deus. Mas se você prestar atenção nele, você vai pelo menos ver ele e você vai ao encontro dele. Mas como ouvir Deus falar? Ele deve estar primeiro, no primeiro lugar das nossas vidas, acima de família, de filho, de dinheiro, de carreira, acima de tudo que nós temos. Em Marcos 10, 17, tem um exemplo disso. Marcos 10, 17. É um texto muito conhecido e acho que muitos de vocês já ouviram falar nele. Todos acharam? Amém. Pronto. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, citando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ou seja, Deus não estava no princípio da vida desse homem. Para ele, o que mais importava eram as riquezas que ele ia obter ao longo da vida dele. Mesmo ele cumprindo todos os mandamentos desde a sua mocidade, ele não tinha mais importante que era ter Deus no princípio da vida dele. Outro fator muito importante para nós podermos ouvir a voz do Senhor é ter comunhão com Ele. A partir do momento que eu me converti, eu comecei assim, todo dia eu fazia um devocional. Aí, hoje em dia, acho que faz 2 anos que eu me converti, eu já ouço muito mais a voz do Senhor, porque eu leio a palavra dele, eu a pratico, e nós como crentes devemos fazer isso também. E além de ter comunhão com Ele e ter Ele no princípio de nossas vidas, nós devemos atender à voz do Senhor. Não adianta de nada você ouvir e fazer ouvido de mercador. Quero saber de nada disso. Em Ezequiel 37, uma mistura dos versículos 4 e 7, que eu mixei assim mais ou menos, diz bem assim: Disse-me ele, profetiza esses ossos. Então profetizei. Ou seja, Ezequiel tinha comunhão com Deus e ele atendia a voz do Senhor. Tanto é que Jesus mandou ele profetizar e ele foi e profetizou. Pois não adianta ouvir a voz do Senhor e se calar. Muitas vezes nós estamos com uma pessoa que não é crente, aí Deus vem e fala: Olha, eu quero que você fale do meu amor para essa pessoa. Porém nós estamos assim, com vergonha, com medo, porque muitas pessoas que estão por aí afora não querem saber de Deus, né? Dizem: não quero saber de Deus nada. Aí a gente acaba cedendo aos medos e vergonhas, mas nós devemos crer na sua palavra. Assim como Abraão, que ia cumprir a ordem do Senhor, oferecendo seu único filho em holocausto. Porém, ele demonstrou sua fé em Cristo e Deus não permitiu que isso acontecesse. Ou seja, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós sempre recebemos, sempre não, né? Mas, por exemplo, Abraão, ele ia oferecer seu filho, seu único filho, que ele teve depois de velho, e que era o filho que ele amava tanto. Por Deus, ele ia oferecer esse filho. E pela fé que ele mostrou, Deus não permitiu que ele oferecesse o seu filho. Agora tem uma pergunta assim que não quer calar. E se nós formos o vale de ossos secos? O que nos levou a isso? Deus tentou nos ajudar? Em João 1,11 diz bem assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, Deus veio para nós, mas nós simplesmente o vimos e o rejeitamos. Nós nem quisemos saber dele,
não quisemos saber o que ele ia fazer, e hoje, por meio da sua graça, nós podemos nos considerar filhos dele. Quem foi ou é maior? Foi o seu pecado ou foi Deus? Claro que foi o seu pecado. E em Romanos 6:23 tem uma resposta bem clara para isso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, é um dom gratuito. A vida simplesmente é um dom gratuito de Deus que Ele nos oferta, e nós simplesmente deixamos de seguir a Ele para fazer coisas que, sinceramente, eu não entendo. O que adianta você viver uma vida toda na festa, na falsa alegria, ou viver uma eternidade com Deus? Não tem nem como, assim, né, escolher, né? Você prefere viver a eternidade sem dor, sem pecado, sem morte, ou você prefere morrer e simplesmente viver 90 anos com uma felicidade que não é verdadeira? Não se pode ficar em cima do muro. Quando eu era pequena, assim, eu pensava que tinha um lugar, né, para quem pecava e cria em Deus ao mesmo tempo. Mas quando eu fui crescendo, eu vi que não era bem assim. Ou era 8, ou era 80, como diz a história. Ou é céu, ou é inferno. Ou é a vida, ou é a morte. E essa escolha só basta o irmão escolher. Deus nos dá isso de graça. Então, para que escolher o pecado, que nos leva simplesmente a nada, nos leva à morte? Para quê? E o que Deus faz em relação a isso? Em Ezequiel 37, versículo 3, diz bem assim: Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi-lhe, Senhor Deus, tu o sabes. Olha a sabedoria de Ezequiel. Senhor Deus, tu o sabes. Ele sabia que em relação a Deus ele era praticamente um nada, porque em relação aos poderes de Deus, com o que ele podia fazer, nem a vida dele era dele, a vida dele era de Deus. Então simplesmente ele respondeu, Senhor Deus, tu o sabes. Deus muitas vezes, para nós termos uma resposta dessa em nosso coração, Ele nos põe à prova. Hoje na EBD, a gente estudou assim um pouco sobre a vida de Saul. E a gente pôde ver também que Saul foi um homem muito ganancioso. Ele tentou se achar bem maior do que Deus, porque Samuel mandou ele esperar 7 dias. E ele simplesmente foi e ofereceu sacrifícios. Antigamente, isso não pode parecer muito errado assim, mas antigamente era, porque só quem poderia oferecer sacrifícios eram os sacerdotes. E Saul, se achando maior do que Deus, se achando tal, ele vai simplesmente oferece. Ele nem podia fazer isso, mas o pecado dele foi tão grande que por causa disso ele perdeu o reinado dele, ele se destruiu no pecado, ele foi e caminhou para a morte. Devemos ter a sabedoria e saber que só o Senhor tem o poder. Não adianta você agora falar, só o Senhor Deus tem o poder, né? Aí se no seu coração você está dizendo, quero saber disso nada, você tem que saber de todo o seu coração que só Deus tem o poder de tornar um vale de ossos secos. Só Ele tem o poder de trazer a vida, de trazer a esperança. Só Ele tem o poder de nos dar a vida eterna. Se nesse momento você é um profeta, não se precipite, porque você é apenas uma pessoa. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Ele pode pegar qualquer outra pessoa e levantar como um profeta dele. Basta apenas ele querer. Então, se nesse momento você tem alguma coisinha a mais e se acha, é melhor você ir parando por aí, porque Deus pode pegar outra pessoa e colocar no seu lugar, porque ninguém é substituível. Porém, se você, nesse momento, é o vale de ossos secos, você tem que saber também que nada, nem ninguém, nem dinheiro, nem a felicidade que o mundo nos oferece, nem palavras falsas, nem nada pode nos trazer a vida eterna que só Deus dá. Só Deus tem todo esse poder. E essa é a mensagem que eu gostaria de
mostrar aos irmãos que só o Senhor é poderoso. Só Ele que tem o poder para salvar uma vida. E muitas vezes nós não percebemos isso, apesar de estar simplesmente ao redor de nós, debaixo do nosso nariz, nós não percebemos que só Deus traz a vida. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, que essa mensagem possa entrar no coração de todos os irmãos que estão aqui presentes, Senhor. Que mesmo se ele for o profeta ou o vale, ele possa saber que só o Senhor tem o poder. Que esses irmãos possam se lembrar disso sempre, Senhor. Porque só o Senhor tem o poder de tornar a morte vida. Só o Senhor pode nos dar a vida eterna. Porque o Senhor nos concedeu essa graça, Senhor. Que nós, hoje em dia, nós praticamente não fazemos quase nenhum esforço, Senhor. Só basta apenas te seguir. Eu sei que muitas vezes, Senhor, não é fácil. Mas nós devemos saber que a recompensa de estar ao seu lado é bem maior do que qualquer coisa que o mundo pode nos oferecer, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor também nos concedeu. E que essa mensagem possa estar entrando no coração de cada irmão de acordo com a tua vontade, Senhor Jesus. Em nome de Jesus.